Boa noite, gente, tudo bem? Estamos iniciando nesse exato momento, após os 15 minutos de tolerância que a gente dá, né, para o pessoal ir chegando e conectando com calma. Estamos iniciando aí a aula de práticas pedagógicas e identidade docente, que é uma disciplina que o terceiro e o quarto semestre tem, né, no curso de pedagogia noturno do Centro Universitário Anhanguera de São Paulo, do campus Vila Mariana, no qual eu sou a professora da disciplina e também a coordenadora. Gente, eu queria agradecer demais todas as pessoas que estão aqui presentes comigo, que estão ao vivo na aula, né, que chegaram aí, no horário ou aí no tempo de tolerância, e o pessoal que vai chegando aí aos pouquinhos também, vai entrando na aula, vai pegando, né, o conteúdo. A aula está sendo gravada, então não tem problema se a pessoa chegar depois, porque ela pode assistir o começo. E se por acaso também alguém não pôde assistir ao vivo, não conseguiu por algum motivo, né, que nós não vamos julgar, conseguir assistir a aula ao vivo, também pode assistir a aula toda, que vai ficar gravada e vai ficar no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Gente, então antes de começar a parte do conteúdo da disciplina, eu sempre faço, né, os recadinhos iniciais de professora, tá, gente? Não é só de coordenadora, de professora da disciplina. Então, eu gostaria de avisar vocês que eu coloquei hoje, coloquei um recadinho no WhatsApp da turma de vocês, falando sobre os principais prazos que vocês têm, né, para entrega de algumas tarefas, para realização de algumas tarefas, agora no mês de novembro, né, e para encaminhar aí para o final do semestre. Então, gente, fiquem atentos aos prazos das disciplinas interativas, que são aquelas disciplinas online, tanto para fazer atividade discursiva, como as outras atividades da disciplina. Fiquem atentos com os EDs, que são os estudos dirigidos, não deixem para a última hora. Desafio nota máxima, que tem gente ainda que não fez o simulado, que vale 1000 pontos, e tem gente que só fez o simulado, mas não fez nenhuma lista de exercício. Então, toda semana tem uma lista com 4 perguntinhas no desafio nota máxima, que vale nota. E eu estou falando do desafio nota máxima, do ED, dos cursos complementares, que vale 300 cada um, dos cursos online, que vale 300 pontos cada um, porque todas essas atividades, gente, vale ponto para nossa disciplina de práticas pedagógicas, identidade docente, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, não deixem para a última hora, né? A última hora a gente já fica desesperado, às vezes a gente nem lembra que tipo de arquivo que tinha que mandar, porque estava de última hora. Então, vão fazendo, vão colocando em dia os pontos de vocês, que quando chega no final do semestre, às vezes não dá mais para conquistar mais pontos, porque já acabou o prazo para algumas atividades que você poderia conquistar pontos, né? Tem as atividades em sala de aula que os professores estão pedindo, tanto em forma de trabalho, como em participação em debates, né, em atividades em aula, que estão sendo também pontuados. Então, fiquem atentos para que nesse momento de dificuldade, de pandemia, de pessoas que estão só com celular, de pessoas que estão sem computador, mas que não fiquem aí sem fazer as atividades, né, sem prosseguir aí com o curso universitário, que para muitos de vocês é um sonho, né, e que não pode parar por causa de uma pandemia mundial. Então, a gente tem que continuar com as aulas, né, de maneira remota, de maneira síncrona, e continuando a nossa formação, que espero que em breve a gente volte todos para o presencial. Tá joia? Então, gente, esses eram os primeiros recadinhos. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a minha tela para que nós víssemos o nosso ambiente virtual de aprendizagem e pudéssemos situar qual é o conteúdo de hoje, qual é a atividade que a gente está fazendo, qual é a sessão que nós estamos, qual é a unidade que nós estamos estudando, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui para vocês a minha tela. Também vou autorizar o pessoal que está pedindo aqui para entrar. Aqui é o ambiente virtual de aprendizagem. Deixa eu ver se tem uma pessoa aqui pedindo para entrar. Por enquanto, não, embora eu tenha ouvido um barulhinho, não sei porquê. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo. Oi. Eu consigo autorizar. Se a professora permitir, eu posso fazer isso. Atualizar e permitindo o pessoal entrando? Isso. Pode ser, muito obrigada. Gente, aproveitando aí o ensejo, que eu ia falar isso, mas eu esqueci, tem uma forma, gente, de vocês entrarem direto na aula, sem eu ter que autorizar vocês, tá?
Isso foi retomado o assunto na reunião de coordenadores, na última reunião de coordenadores. E se você entrar no AVA com o seu CPF e com a sua senha no AVA, sem ir no portal do aluno e entrar pelo portal do aluno, você consegue entrar na aula sem ter que pedir permissão, direto, porque você já está logado com o seu CPF e com a sua senha do ambiente virtual de aprendizagem, tá? É claro que eu vou aqui aceitando todo mundo, vou vendo barulhinho, vou aceitando, mas acho que o barulhinho que eu ouvi agora e que não tinha ninguém é porque já tinham me ajudado aqui a aceitar. Então, se alguém puder ficar, né, mais atento aí e puder me ajudar nessa questão de aceitar, sempre que eu ouvir o barulhinho eu vou ficar esperta, mas se a pessoa me ajudar aqui, eu fico agradecida, tá joia? Tem algumas meninas da sala que já fizeram isso, que já fizeram para outros professores, que também já me ajudaram e que conseguem fazer aqui, tanto nessa disciplina como em outras, tá? Gente, vamos lá. Deixa eu ver se eu estou conseguindo ver. Aqui, estou compartilhando com vocês, tá? O meu ambiente virtual de aprendizagem, que é de coordenadora, mas vou aqui para a disciplina de vocês, que é Práticas Pedagógicas de Identidade Docente. Então, vou aqui, né, para ver todas as disciplinas minhas. Vou passar para o próximo, porque não está nessa tela. Então, aqui, ó, Práticas Pedagógicas de Identidade Docente. Vamos lá. Pessoal, só para vocês acompanharem, a gente ir pegando o fio da meada do que a gente viu na última aula, né, e também para a gente continuar no conteúdo, vocês têm aqui a unidade 1, a unidade 2, a unidade 3 e a unidade 4. Hoje é o dia que nós vamos terminar a unidade de ensino 3, tá? Então, aqui eu já deixei aberto, e a unidade de ensino... Opa, deixei aberto nada. Aqui, ó. E a unidade de ensino 3, ela tem a apresentação da unidade, né, na pré-aula, tem aqui o referencial teórico, tem uma atividade diagnóstica que vocês também precisam fazer, tem tempo para fazer, tem prazo, tá, gente? Que são 3 perguntinhas lá sobre o conteúdo. A gente tem a videoaula da situação problema, que nós estamos revendo, né, em todas as sessões dessa unidade de estudos, e a gente já assistiu, vai assistir mais uma vez. A gente tem aqui a aula, que é o que eu estou fazendo com vocês, que só aparece para mim esse plano de aula, e tem a pós-aula, que tem as gravações das aulas que nós já fizemos nessa unidade 3, e tem o vídeo com a opinião do especialista que nós assistimos na semana passada e que nós vamos dar uma revisada hoje também, porque senão a gente acaba nem lembrando do que aqueles professores que já dão aula, né, em escolas, que estão trabalhando na educação, falaram. Então, para retomar, a gente vê esses vídeos para ver o vídeo de hoje, tá? Aqui embaixo tem o aprimoramento do seu conhecimento, que é um roteiro de estudos, e tem também o Revendo a Unidade, que nós vamos ver hoje para terminar a unidade, tá bom? Como eu tinha combinado com vocês no início do semestre, como o pessoal está com um tempo muito corrido, com dificuldade de acesso, né, por estar sem computador às vezes, eu decidi passar nas aulas esses vídeos para vocês, para a gente não perder esse material tão bacana, tá joia? Gente, tudo bem em relação ao AVA? Então, vamos lá. Pessoal, eu gostaria de rever com vocês, né, a questão dessa unidade de ensino, só relembrar que a unidade de ensino número 3, ela tem como tema, né, uma pergunta que fala: quem garante o direito de todo professor de ensinar? Então, nessa unidade, a gente começou algumas semanas atrás a discutir o aspecto dessa construção da identidade docente, com qual sentido, né? No sentido da ação do professor com os seus alunos. E essa ação do professor com os seus alunos envolve vários aspectos, né? Então, assim como na unidade 2, nós vimos, né, essa relação professor-aluno, qual que é o tipo de relação que o professor tem com os alunos, né? A gente também viu na unidade 1 quais são os saberes necessários para você ser professor. E a gente tem nessa sessão, o título é, né, quem garante o direito de todo professor de ensinar, a gente viu na sessão número 1 os direitos de aprendizagem de todo professor, né? O tempo que ele tem para aprender, também para investir na carreira dele, para investir nele. As condições para o professor continuar aprendendo sobre a sua profissão, a gente viu na sessão 2 dessa unidade 3,
E hoje, gente, a gente vai para a sessão 3, que é a finalização da unidade 3, que vai falar sobre a profissionalidade docente, tá? Então, o tema da aula hoje é a profissionalidade docente. Então, se vocês quiserem anotar, é bacana, tá? A gente está vendo uma situação, né, problema, nessa unidade número 3, que é muito comum na prática de todos os professores, né, de quem está atuando com os alunos, de quem está atuando, né, na sala de aula já, que é a questão da gestão do tempo, né? Então, a gestão do tempo vai determinar o quê? Até a nossa pergunta inicial da unidade. Quem garante o direito do professor de ensinar? Então, o professor tem que estar bem para ensinar, ele tem que ter conhecimentos para ensinar, e essa gestão do tempo para rever planejamento, para investir nele mesmo, para investir na formação dele, né? É um desafio. Por que é um desafio, gente? Porque a gente tem períodos no ano letivo que são mais corridos, né? Que nem a gente estava falando agora para vocês como alunos, né? Então, o final do semestre é sempre mais corrido do que o início do semestre. Tenho certeza que quem fez desafio nota máxima lá quando começou o semestre em agosto já falou: nossa, ainda bem que eu já fiz, que eu já me livrei. Tenho certeza que vocês estão se perguntando aí, né? Se eu já tivesse feito a ED, eu já tinha me livrado. E tem gente que já fez a ED e já se livrou. Então, já vai ficando menos coisas para o final do semestre. Então, a gestão do tempo, gente, tem muito a ver com essa questão da formação do professor, com o professor estar bem para dar aula, com os conhecimentos que o professor tem e com a relação que ele tem com os alunos na sala de aula, né? Então, a situação problema da unidade 3, que nós iniciamos em algumas pessoas, né, é uma situação de como gerenciar o tempo pessoal e o tempo profissional, né, mesmo nos momentos mais difíceis do ano. Você tem que gerenciar seu tempo o ano todo, mas em alguns momentos fica mais difícil. Então, a gente viu um videozinho que a gente vai rever daqui a pouquinho, né, da situação problema, falando, né, que a agenda do professor está muito comprometida, que a semana mal começou, está todo mundo ocupado, e se os professores tiverem um tempo livre num período de uma tarde, na opinião dos professores, de vocês, né, projetando para frente a profissão de vocês, o que ele deveria priorizar se ele tivesse um tempo livre, né? Então, a gente viu também na semana passada e na semana retrasada essa questão de revisar o plano de aula da próxima quinzena, de atualizar a planilha de acompanhamento dos alunos para fazer uma recuperação paralela, ou então, né, preparar uma planilha para quando for para o conselho de classe, já ter os alunos lá que vão precisar ser, né, comentados, discutidos e analisados, ou aquela opção de ir para um museu, um cinema, ler um livro, né, que é investir em você mesmo, para você estar bem também para dar aula, ou navegar pela internet para ter assim algumas informações sobre congressos, sobre cursos, né, online agora, né, na área do professor. Então, né, antes de iniciar todas essas indagações, a gente viu alguns professores falando sobre isso, a gente viu um vídeo, né, da disciplina falando sobre o gerenciamento do tempo, que tem que ter o planejamento semanal, tem que ter o planejamento bimestral, tem que ter o planejamento anual. Então, a gente tem que pensar o quê, né? Que os professores também devem ter os seus direitos de aprendizagem assegurado, não só, né, a questão do ensinar. Então, a gente tem que ver o que a gente tem na nossa disciplina que garante esse momento também de aprendizado do professor, tá? Gente, então, já partindo para já falando um pouquinho sobre essa recapitulação, a unidade 3, que é sobre quem garante, né, o direito de ensinar do professor, a gente tem também alguns artigos que eu passei até para vocês no grupo, né? Que se quem não tivesse participado da aula para fazer resenha, tudo. Indiquei também, né, que tem em outras aulas passadas alguns artigos que a gente viu que tinha relação com essa disciplina, né? Que é referente às condições para o professor continuar aprendendo sobre a sua profissão de professor. Esses materiais estão todos no AVA de vocês, mas a parte principal de hoje é falar da profissionalidade docente. Então, é uma palavra que a gente não tinha chegado ainda, né, nessa unidade de ensino, e que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, tá, gente? Então, a profissionalidade docente, essa palavra até é bem difícil de pronunciar, né?
ela é marcada por diferentes etapas da formação do professor. Então, quando a gente fala em ser profissional, a gente vai falar desde quando a gente é aluno, né, do pré-profissional, em que as experiências nossas como aluno, estágios, seminários, aparecer aqui falar, né, na aula, que essas experiências como aluno, essas vivências que você tem, né, na faculdade, e essa vivência que você teve na sua escola também, na sua educação, ela vai ser também, né, uma etapa de formação, porque quando você entra na faculdade, você não está formado ainda, mas você é um pré-profissional, você está em processo de formação, e você vai pensar até em momentos mais do passado da sua vida, em momentos que você estudava, em professores que você teve, para ser algo que estimule ou que dê subsídios para você analisar e ser um professor melhor quando for formado, tá? Então, essas vivências como aluno, tanto na faculdade como na sua parte escolar, eu vi o barulhinho de alguém tentando entrar, gente, mas eu vou ver se alguém que estava me ajudando consegue aprovar. Acho que sim. Mas e o medo, né, gente, de não aprovar? Já aprovou, nossa, passada. Vamos lá, gente. Então, essa experiência, né, pré-profissional, ela é muito rica e ela faz parte, né, da profissionalidade do professor, da formação do professor para ele ser um excelente profissional, né, para ele ter uma futura atuação como docente interessante. Depois, gente, essa profissionalidade do professor, ela é marcada por uma segunda etapa, que é a etapa profissional, que é você, quando o professor se forma, e o professor vai trabalhar realmente numa escola, com alunos, né, numa instituição de ensino. Então, o professor vai iniciar, né, a sua profissão de uma maneira formal, né, na educação formal, e a experiência que ele teve pequena, pré-profissional, vai se tornar uma experiência prática da profissão, gente. E como eu falei para vocês, né, em outras aulas, até em outras disciplinas, a gente só aprende a ser professor com coisas também sendo professor. Então, não adianta achar que a gente vai se formar na faculdade, vai pegar o diploma e a gente já sabe tudo o que precisa saber para ser um professor. Não, gente, a gente aprende muito nessa experiência prática sendo professor. Então, o professor ele vai se construindo durante toda a sua vida, né? Porque ele já tem muitas coisas prontas, mas o contato dele com o aluno, o contato dele com a escola, com a gestão escolar, com os outros professores, com os coordenadores, ele é uma experiência que nenhum livro, nenhuma teoria, nada na faculdade te dá. Então, o único momento que você vai ter uma experiência, né, realmente da atuação profissional é quando você se forma e está dando aula, gente. A gente aprende muito dando aula, tá? E lógico também, além de aprender muito dando aula e coisas que você já aprendeu, né, na sua faculdade, na sua pré-profissionalidade, é a questão de você também, depois que se formar, né, gente, continuar fazendo cursos, continuar fazendo as tais atividades complementares, né, continuar a sua formação, porque ninguém que se forma na faculdade, gente, está pronto ainda totalmente para ser professor. Então faz parte, né, da vida do professor, da profissionalidade docente, se atualizar sempre, se manter informado dos procedimentos didáticos mais recentes, né, novos, recém-criados. Então, mesmo com a correria, gente, do dia a dia, da vida profissional do professor, né, do docente, a gente não pode deixar de estudar. Isso é uma coisa, pessoal, que acontece muito, muito mesmo. A gente viu nas semanas passadas, né, que esse gerenciamento do tempo é importante para o trabalho do professor, assim como é importante, né, para o aluno aqui, vocês, na parte de que vocês estão estudando, mas é importante porque se você não conseguir organizar seu tempo, você vai deixar um turbilhão de coisas te atropelar e a última coisa que você vai fazer, ou realmente não vai fazer, é cursos para o seu aprimoramento profissional, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, que os cursos de formação continuada devem ser continuado a ser, né, realizado aí. Então, como aqui na faculdade vocês fazem, né, curso online, cursos complementares, participam de palestras, participam de semana da pedagogia, participam de semana acadêmica, né, vão obtendo aí os certificados
mesmo que sejam, né, obrigado quase de horas complementares, quando vocês forem professores, vocês também vão precisar, né, dessa formação continuada. Então, essa formação continuada, feita por cursos, por palestras, por congressos, né, por simpósios, elas vão estar presentes em todas as etapas, tanto na etapa pré-profissional, né, da nossa profissionalidade docente, quanto na etapa profissional. Então, ela tem muita chance de se extinguir no momento da profissional, né, que você está dando aula por causa da falta de tempo, mas aí você tem que conseguir gerir o seu tempo para também ter essa formação através de cursos, de palestras, de eventos da área, tá? Então a gente tem que gerir, né, agora que a gente está estudando para ser professor, que a identidade docente, né, e a sua profissionalidade, elas são formadas nessas duas etapas. Então, uma dessas etapas, né, vocês já estão vivendo, que é a pré-profissional. Então, lógico, quem já está fazendo as coisas, quem já está, né, indo atrás das coisas, estudando, levando bastante a sério o estudo, meio caminho andado, tá? Mas também ela pode ser diretamente afetada, né, essa profissionalidade, essa formação, principalmente continuada, por fatores sociais, econômicos, políticos, né, do ambiente escolar de cada atuação do professor. Então, às vezes acontece, professora, eu não consegui fazer um curso porque era pago, eu queria muito fazer, tinha a ver com a atualidade. Então, fatores sociais, econômicos, políticos, né, e também fatores ali do ambiente escolar, que às vezes você está sobrecarregado e não deveria, né, pela gestão, pela supervisora, pela coordenadora, e que impedem você também de investir aí na sua profissionalidade docente no momento em que você estiver lá atuando como professor. Então, assim, não é uma coisa tão simples, às vezes não depende só da gente, depende desses fatores também sociais, econômicos, políticos, né, desse ambiente escolar que você vai estar. Mas, gente, é importante salientar que uma grande, assim, uma grande não, né? Uma particularidade da docência, né? Uma particularidade dessa profissão de ser professor, né? De ensinar pessoas, é o fato do professor dele se constituir enquanto profissional justamente na relação com os seus alunos. Então, por exemplo, se você for contador, você tem que saber fazer as planilhas, você tem que saber mexer, né, nos programas, você tem que entender, né, de receita federal, de impostos, e isso vai deixar você pronto para depois atuar nas planilhas, atuar, né, nos impostos, atuar nas contas. O professor, não, gente, ele estuda muita coisa previamente, mas o que garante mesmo, né, o que constitui uma pessoa enquanto professor é essa relação que ele tem no aluno em sala de aula, porque os alunos vão agir diferentemente, né, em determinada idade, em determinada época do ano, em determinado momento histórico. Então, é na troca, né, com os alunos que o professor realmente se constrói como professor. Né? Mesmo que antes, na etapa pré-profissional, você se prepare para isso, é quando você tá com o aluno, gente, que o bicho pega. Quando você tá com o aluno, que você vai poder, como que eu posso dizer? A qualidade do tempo, né? E a presença do professor no ambiente escolar, que eles vão determinar tanto a satisfação pessoal dos alunos, né? Se os alunos estão aprendendo, como a qualidade do seu trabalho ensinando. Né? Então, esse tempo que você está exposto com os alunos, né? Essa troca com os alunos, esse tempo de presença entre o professor e o aluno no mesmo ambiente, que vão fazer com que o aluno aprenda e você, né, consiga ensinar com qualidade, tá, gente? Então, assim, é bem complexa a nossa profissão, né? A gente vê que não é tão valorizada na questão do salário, né, no nosso país, mas é uma coisa muito complexa. Não vou falar mais do que outras profissões, porque é diferente de outras profissões, mas muito complexa. E talvez o nosso país ou algumas pessoas achem essa função de ensinar, né, esse trabalho docente, uma coisa simples ou algo simplista, tá? Então, a gerência do tempo do professor e também o tempo que o professor tem, né, de experiência com os alunos, que são os grandes, né, formadores dos grandes professores, e também, gente, isso que vai formar os grandes dilemas, né, gente, da nossa profissão. Então, como você gerencia o tempo? E o tempo que você tem com seus alunos, como que ele acontece
Vão gerar desafios, vão gerar obstáculos, vão gerar dilemas, mas vão também gerar, tá, gente, muita satisfação, muita alegria por parte do professor. Então, é importante a gente, né, tá estudando aqui nessa disciplina essa questão, né, da identidade docente, que se ela não for uma identidade sólida, uma identidade bem construída, você vai passar por mais obstáculos, né, por mais dificuldades. Se for uma identidade que você vai construindo agora, né, na etapa pré-profissional e vai consolidar ela na etapa profissional, você com certeza vai passar por mais alegrias do que, né, obstáculos aí na sua atuação de professor 100% atuando, né, com os seus alunos. Então, essa questão de sistematizar esses ciclos de tempo, né, na escola, com planejamento diário, com planejamento semanal, com planejamento quinzenal, com planejamento bimestral, também, né, o planejamento do semestre para a escola, né, antes das férias, depois das férias, e também esse planejamento, né, anual do currículo, com estratégias didáticas interessantes, com uma demanda de planejamento que está sendo cumprido, né, e não deixado para depois, para depois, para depois. Então, isso tudo, né, a sistematização dos ciclos de tempo, né, dentro da escola é muito importante para o professor. Então, tem a ver tanto com a formação do professor e quanto a gerenciamento do tempo do professor, que vai dar essa profissionalidade, que é o tema, né, da sessão de hoje, para nós no futuro. Então, conforme a gente discutiu aí nas nossas aulas passadas, que a gente estudou, né, é necessário um planejamento contínuo, tá, gente? Não dá para planejar no começo do ano e achar que depois o ano vai correr bem. Tem que ter o planejamento no começo do ano, tem que ter o planejamento em todas as etapas, semanal, quinzenal, semestral. Então, e tem que ter, além desse planejamento, né, em todas as etapas do ano, essa formação continuada do professor, para que ele esteja pronto, né, gente, quando surgir algum desafio de aprendizagem dos alunos dele, algum desafio, né, de ensino na escola dele, e quaisquer outras questões dentro da nossa profissão de professor. Gente, eu acho que nada mais interessante e nada melhor para o professor do que na hora que ele se depara com um desafio, ele está preparado para aquilo. Porque não tem coisa pior no mundo, gente, de professor, de que você encontrar uma dificuldade, você encontrar um desafio e você ficar perdido, desmoronar ou não saber o que fazer, ou ter que ir atrás passando por muitas dificuldades. Então, se você, né, dá o valor, gerencia seu tempo, faz, como que fala, formação continuada, teve uma boa formação, e isso depende da faculdade? Depende, mas depende mais de vocês, né, ter uma boa formação como professor, de aproveitar o que as faculdades propõem para vocês, né, tudo que a gente tem que estudar, que é muita coisa, mas, né, quem estudar, quem levar a sério, quem se empenhar, vai estar melhor preparado para quê? Para quando encontrar desafios dentro da educação, para também o trabalho do dia a dia, né, gente? Quando também não tiver nenhum desafio, tiver tudo ali correndo de uma forma mais tranquila. Então, gente, nesse sentido, né, dessa formação pré-profissional e da formação também da parte da profissionalizante ali, né, da profissionalidade docente, que é a hora que você está dando aula, é muito importante também esse autocuidado pessoal do professor. Conversamos um pouco na semana passada, porque foi a primeira vez que apareceu, né, essa temática de que o professor precisa estar bem como pessoa para ele poder ser um professor que também está bem. Então não adianta você estar todo descuidado na sua parte pessoal, passando por muitos problemas que isso vai afetar a sua parte como professor. Então você tem que, nesse tempo que você gere, né, nessa formação sua para ser professor, ter esse autocuidado pessoal, desculpa, né? O consumo e a apreciação de atividades artísticas, de atividades culturais, né? De atividades familiares, de atividades físicas, de também pensar na saúde, porque muitas vezes o professor tem tanta coisa para fazer, gente, que eles vão deixando a saúde de lado. E isso é muito ruim, porque a gente chega num momento da vida do professor que ele está tão estressado, tão estafado, tão ruim, tanto psicológico como a saúde, que daí ele tem que realmente pedir uma licença e se ausentar
da sala de aula porque não se cuidou. Eu tive um colega meu, professor, né, que não conseguia gerir o tempo dele de professor, não conseguia investir na formação dele, não conseguia se organizar no tempo, daí começou a passar por correria, né, na profissão de professor, passou a descuidar dele, tá, gente? Descuidar dele, e chegou um momento que ele chegou pro psicólogo dele e falou assim, ó, eu preciso de uma licença, senão eu vou matar um aluno. Gente, olha isso, é muito forte. É muito forte um professor pedir um socorro desse jeito. Então, se você não vai no processo tentando se cuidar, né, como pessoa, para se cuidar e também se cuidar como professor na sua formação, você pode perder as rédeas, né, da sua vida profissional, da sua vida pessoal, e chegar num momento que você tem que pedir uma licença, né, da sua profissão. Então, não sei se vocês sabem a estatística que existe no Brasil, mas a gente tem uma porcentagem muito grande, gente, de professores afastados da profissão de professor por, como que fala? Por atestados médicos, inclusive psiquiátricos, tá, gente? E médicos de saúde corporal mesmo, afastados porque a própria profissão de professor deixou eles doentes. É triste, gente. É muito triste. Porque o professor, às vezes, não está afastado da profissão dele durante 6 meses, 2 meses, 1 ano, 2 anos afastado, porque está com uma doença, porque. Opa! Gente, vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Eu não estou te vendo. Eu tô te vendo, professora. Tá? Gente, é porque Tô deu uma piscada no computador e fechou, tipo. O meu também fez isso no começo. Eu pensei que era queda de energia, agora que eu voltei. Eu não sei, eu sei que fechou o Teams. Eu tava olhando aqui, né? Eu e vocês. E, tipo, fechou e a tela ficou preta. Eu falei, mas, gente, então vocês estão aí, né? Vocês estão escutando. Estamos sim, eu tô te vendo. Que medo, então tá bom. Eu acho que o meu foi o primeiro que aconteceu isso. Tá, foi por escala. Gente, então vamos continuar, que eu tava falando dessa situação triste, né? Da quantidade de professores que estão afastados de suas profissões hoje em dia, não por problemas de saúde pontuais, por causa de um coronavírus, por causa de um. Ai, Deus me livre falar isso, mas um câncer, né, quebrou a perna e tá lá engessado, mas professores afastados por doenças que foram causadas pela própria prática da profissão, tá, gente? Porque estresse, estafa, neurose, e porque professor, às vezes, pegou o tempo dele, só se dedicou à escola, ao ensino e não pensou na saúde dele, né? Então é importante, gente, na gerência do tempo, você ter uma atividade física, você se alimentar bem. Esses dias eu vi na propaganda política, gente, uma coisa que eu fiquei passada, porque eu não sabia mesmo, tá? Eu nunca passei por isso e não sabia. Que existe uma lei no Brasil que diz que o professor não pode se alimentar. Falei, oi? Dentro do contexto escolar. Falei, como assim? E aí um dos vereadores que estava fazendo a propaganda política lá, gente, falou que ele tinha feito um não sei o quê para o professor poder, inclusive, comer merenda na escola, porque não podia. Eu falei, como assim, gente? Então tem professores que às vezes passam o dia inteiro na escola e não pode se alimentar ali dentro, porque tem uma lei que fala isso. Eu falei, gente, só no Brasil, né? Então tem que se alimentar o quê? Fora da escola? Eu acabei me não entendendo muito, mas foi uma coisa que me chocou tanto e que me levou a pensar nessa disciplina que nós estamos trabalhando da identidade docente. Mas, gente, voltando aqui, depois eu vou deixar vocês falarem bastante, tá? Mas voltando, o professor tem que cuidar, né, no seu gerenciamento de tempo, na sua formação profissional, tanto pré-profissionalidade como no momento de profissionalidade, os cuidados no sentido profissional, né, de planejamento, de gerenciar o tempo dos planejamentos, mas também, gente, o cuidado no sentido pessoal, né? Então, esse consumo de bens de cultura, de arte, realizar atividade física, se alimentar direito, né, gente? Garantem o quê? Força, disposição e um bem-estar para você fazer o seu trabalho na educação, tá, gente? Eu queria compartilhar também com vocês, acho que eu vou ter que fazer isso pelo grupo, 2 artigos que vão falar sobre isso, tá? Um artigo que a gente vai ver se consegue ler no final da aula hoje, se sobrar tempo, é de uma autora que se chama Solange Mary Moreira Santos,
e de outra autora que escreveu junto com ela, que é a Maria José Oliveira do Bock. E elas escreveram um texto que se chama Profissionalidade, saberes e autonomia docente, tá? É de uma revista acadêmica, né? De uma revista de educação chamada Revista Olhar do Professor, que é de Ponta Grossa, no Paraná. Então, eu vou passar o link para vocês no WhatsApp da turma, mais para o final da aula, ou também, aqui não dá para passar, né? Deixa eu ir lá no WhatsApp da turma e passar para vocês. E também, gente, um outro artigo, mas daí não tem o link, a gente tem que pesquisar, e que é da Silvana Augusto, que se chama Práticas Pedagógicas da Entidade Docente, que é de Londrina, também no Paraná, ó, o pessoal do Paraná aí arrasando, de 2018, tá? O outro da professora Solange, da professora Maria José, é de 2004. Então, eu vou abrir aqui para compartilhar com vocês, pelo menos um deles, no grupo da sala, tá? Do artigo que a gente está falando dessa unidade de ensino, né? Importante para essa unidade, para essa sessão. E aí, depois, se vocês quiserem fazer a leitura, a gente faz junta no final da aula, ou vocês fazem, né, por conta no momento que vocês estiverem estudando. Vamos lá. A Anhanguera, terceiro semestre, terceiro e quarto, né? Porque é junto. Aqui, vou passar o link lá. Aqui. Link do texto de hoje. Pronto. Aí eu passo para vocês, que já está lá, e é mais fácil de vocês acessarem, tá bom? Gente, vamos lá, continuando aqui. Estão me vendo, estão me ouvindo, né? Continuando aqui a falar das nossas referências para essa unidade de ensino número 3, tá? Então, vamos aí, já demos conta dessa parte também. Dessa parte também. Então, voltando, gente, a profissionalidade docente, né, é o que a gente está falando hoje, especificamente. A gente vai ver daqui a pouco os videozinhos, que são os mais legais, aí vocês param de me ver falar sem parar aqui, né, da preparação que eu fiz na minha aula, e a gente vai para os vídeos que é o mais interessante, tá? Então, essa profissionalidade docente, a gente já viu, só que recapitulando aqui, né, que tem 2 etapas, a pré-profissional e a profissional, que ampliam aí essa essência, né, essa experiência de ser professor, da profissão professor. E essa experiência, né, gente, tanto pré-profissional como profissional, ela acontece em um tempo determinante, que é na nossa formação. Por isso que eu falo, gente, se empenhem, invistam na formação profissional de vocês, não pode passar assim batido, não pode, né, o nosso tempo de vida atrapalhar a nossa formação enquanto aluno aí para ser um bom professor, né? Mas essa etapa pré-profissional que aqui vocês estão vivendo é muito importante, tá? E a gente já viu também que a agenda do professor, né, é muito, gente, complicada, muito complicada. Talvez quando nós fôssemos alunos, a gente não teria essa visão, a gente não teve nessa visão de quanto que o tempo do professor é corrido, de quanta coisa que o professor tem para fazer. Inclusive, gente, eu não sei se vocês já repararam, ou se vocês já ouviram falar disso, desculpa, ou se vocês já perguntaram isso para algum professor de vocês, porque alunos meus já me perguntaram, mas alunos meus já falaram assim, professora, você trabalha ou você é só professora mesmo? Daí a gente fala, oi? Né? Tem muito aluno que pergunta isso, tá, gente? Principalmente aluno pequeno. Ele fala assim, você trabalha ou você só é professor? Porque dá a impressão que o professor, ele dá aula e depois ele não faz mais nada. Se ele dá aula tarde, de manhã ele não faz nada, final de semana ele não faz nada. Dá a impressão que o professor só está trabalhando naquele período ali que ele está com o aluno. E é justamente o contrário, gente. O período que a gente está com o aluno, dentro da sala de aula, que nem agora, é o período que a gente menos trabalha. É o mais fácil. A gente trabalha muito mais planejando a aula, né? Planejando o ano letivo, planejando o semestre, planejando os bimestres, ou as unidades de ensino, né? E depois avaliando. Então, o momento da aula que a gente tem com os alunos é o momento, primeiro, gente, mais prazeroso, tá? O que o professor fala assim, ainda bem que é aula, porque assim, a parte de planejar, gente, a parte de avaliar, né? O pré e o pós são bem mais cansativos, bem mais desgastantes, né? E não tão assim prazerosos. Então, o momento da aula é aquele que a gente fala, é a parte que eu mais gosto, né?
e a parte mais fácil é dar aula, a parte mais difícil é planejar, tá? Então, essa agenda do professor, que é marcada por esses, né, diferentes tempos, que a gente chama, né, tempos letivos, ou diferentes tempos do ano letivo, a gente começou a pensar, né, nessa disciplina, nesse retrato, nessa passagem que a gente vai ter na escola, pensar no futuro, né, gente, nós como professor, mas também pensar com a ajuda desses vídeos que a gente está vendo, professores que já são professores há muito tempo e que estão contando, né, as suas experiências. Então, o que a gente viu por enquanto, que a gente vai continuar a ver até a última unidade de estudos, gente, é que a escola, ela se organiza em grandes ciclos, né? Então, esses grandes ciclos, que é um ciclo anual, um ciclo semestral, um ciclo bimestral, e até eu já trabalhei em escolas, e existem escolas que trabalham com ciclos trimestrais, tá, gente? A escola, de vez de ter primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, que foi como a gente teve, a maioria das pessoas tiveram, tem primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, como a gente tem, né, um mês, mais ou menos um mês e meio de férias, recesso, essas coisas com os alunos, então, na verdade, a gente tem 9 meses de aula. Então, algumas escolas preferiram separar por um primeiro trimestre, constituído de 3 meses, segundo trimestre e terceiro trimestre. Inclusive, na maior escola que eu já dei aula, que foi o Colégio Marista, que inclusive tem um perto, né, gente, da Faculdade Vila Mariana ali, do campus Vila Mariana, que é o Colégio Arquidiocesano de São Paulo, eles trabalham de vez com bimestre, eles trabalham com 3 trimestres, tá? Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Então, a escola, ela se organiza, né, em grandes ciclos, e para cada ciclo, gente, tem, tarefas diferentes e tem tarefas iguais. Então, para cada tempo, assim, de planejamento, de momento dentro da sala de aula, tem aí também algumas, particularidades, tá? Como a gente viu na semana passada. E, gente, a gente tem que planejar tanto as tarefas anuais, semestrais, trimestrais, que são desses grandes ciclos, mas a gente tem que planejar também as tarefas cotidianas, as tarefas diárias e semanais com os nossos alunos, tá? Que tem que ser assim, continuamente. Você pode falar, mas professor, eu planejei o meu bimestre no começo do bimestre. Ótimo. Então você pode parar de planejar e só dar aula? Não, porque daí você vai planejar o quê? As semanas, as quinzenas e os dias letivos mesmos, tá? Então não tem como você, às vezes, ir para a escola e não ver o que você tem que dar, qual foi a tarefa da semana passada que você pediu para você cobrar. Uma coisa tá ligada à outra, né? Por um elo, né? Então, esse tempo de planejamento, gente, é contínuo. Não é só porque a gente planejou no começo do ano, no começo do bimestre, que a gente pode, né, parar de planejar. Então, a gente tem que, muitas vezes, revisitar o que a gente já planejou, revisitar os planos de ensino, às vezes atualizar. Ah, eu vi na televisão que está tendo uma exposição sobre o corpo humano na Oca. Então, você pode inserir, né, naquilo que você já planejou, uma visita lá, ou então uma divulgação para os alunos, ou então algo que se descobriu, né, na ciência, que possa atualizar o seu conteúdo. Então, atualizar é importante, não só fazer o planejamento, né, mas atualizar. Gente, é engraçado, tem professor que ele usa o mesmo plano de aula há 30 anos. A gente costuma falar que é da folha amarela, né? Que a folha é tão velha que ela tá amarela. Então, assim, tem que revisitar os planos que você fez naquele ano. E se você vai dar aula para a mesma série, né, no ano que vem, você tem que revisitar também o planejamento para atualizar. Então, é importante, gente, deixar um tempo na agenda já, né, previsto para essa revisitação nos planejamentos. E não só depois que planejou, só precisa dar aula, tá? E o trabalho intelectual do professor também, gente, é algo que é exaustivo. Às vezes, você pode, não sei se vocês já repararam na vida de vocês, às vezes você chega num dia, no final do dia, você tá tão cansado, tão exausto, e você ficou o dia inteiro sentado na frente do computador, ou você deu aula aquele dia. Então, a gente às vezes pensa que o que deixa a gente cansado é a questão corporal, é fazer ginástica, é você caminhou, é você foi a pé para a escola, você, né, levou as crianças no pátio, ficou em pé, fez uma brincadeira com eles. Mas não, gente, o trabalho do professor, que é um trabalho mais, né,
é feito na maioria da parte que é um trabalho intelectual, também é exaustivo, gente. Inclusive, quando eu era mais nova, eu falava assim, eu queria trabalhar em banco. Porque trabalhar em banco, você senta lá, fica o dia inteiro sentado, pegando as folhinhas lá, pagando as contas pro povo lá na fila e acabou, gente. Só que o trabalho também de quem não é banqueiro, tá, gente? Banqueiro é diferente, bancário. É árduo, porque você fica sentado o dia inteiro, você pode levar uma água, você fica ali, né, tranquilo, mas assim, a responsabilidade, o tanto de conta, o tanto de papel, o tanto de coisa que tem que ser assim, não posso deixar passar isso aqui, o comprovante aqui, isso para a pessoa, o trabalho intelectual é muito exaustivo, gente, muito exaustivo. E no caso do professor também, mesmo que você tenha, né, não tenha se movimentado ou feito muito esforço físico naquele dia, você chega no final do dia, você está exausto, tá? Você está cansadérrimo, porque o trabalho intelectual também é exaustivo. Então, gente, ler um bom livro, ir num teatro, ir num cinema. Agora tá complicado de ir no teatro ou no cinema, né? Mas assistir uma live de um cantor, de uma cantora que você gosta, ver um museu virtualmente, né? Até o Louvre dá para você ir ver virtualmente lá as obras, né? Atividades de lazer. Eu vou fazer um piquenique com meu filho aqui dentro do condomínio, né? Eu vou dar uma volta de carro, ver uma paisagem com a minha família, né? Já que não pode sair mesmo muito. Mas essas atividades que a gente às vezes cansa mais fisicamente, né? Ir num parque, fazer um piquenique, você fala, nossa, cansou. Mas essas atividades também investem bastante, né, no bem-estar do professor, que embora tenha daí um cansaço físico, tem o intelectual, né, mais descansado, um prazer, né, gente, serotonina aí, como fala, sendo liberada pelo corpo, endorfina, porque você teve momentos de prazer com a sua família, né, com alguma atividade cultural, alguma atividade artística. Então, isso faz simplesmente que o professor se sinta bem. Então, a gente deve investir em coisas, né, em atividades que façam nós, como pessoas, nos sentirmos bem, para depois ter que fazer esse monte de coisa, né, como professor, mas você estando bem. Então, essas atividades de lazer, gente, são muito importantes e, queira ou não, elas ajudam depois nas nossas atividades no trabalho, tá? Eu já falei para vocês, mas eu vou frisar, gente, exercício físico, né? Exercício físico é uma coisa que, assim, eu não gosto muito de fazer exercício físico. Então, a única coisa que eu gosto de exercício físico é dançar, e também eu gosto de água. Então, assim, talvez uma hidroginástica, uma natação, né? Patinar, também gosto de patinar. Gosto dessas atividades, assim, mais lúdicas. E eu me peguei no momento da minha vida, gente, principalmente agora de pandemia, em que eu fico o dia inteiro na frente do computador e meu corpo, tipo, tá desfalecendo. Então, nada que eu faço, nada. Porque nem sair para ir no carro, para ir para a faculdade, para subir uma escada, para ir na sala de aula, eu não faço. Eu fico só sentado o dia inteiro. Isso, e também, gente, porque a sexta-feira, acho que eu nunca contei para vocês, porque eu fico com vergonha. Mas a sexta-feira, eu pensei na sexta passada o seguinte: sexta-feira é o dia que eu vou dar aula com o computador na cama. Que é dia, tipo, quase happy hour e tal, né? Então, a semana inteira nessa mesa, sem sair de trás dessa mesa, na minha sala, eu falei, sexta-feira eu vou pôr o computador no colo e vou trabalhar dali. Mesmo que não seja aula, mas trabalhar ali, né? Na cama, com o cachorrinho do lado, talvez com a televisão ligada, que tá acabando a semana. Mas isso, gente, queira ou não, faz diferença, porque a gente tá com o corpo muito parado. Então, eu não contei para vocês, mas algumas pessoas viram nas minhas redes sociais que eu comecei a fazer balé online, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Balé online. Então, né, eu contratei uma professora, nem achei tão caro, porque é R$ 45 por aula. Então, por mês, acho que dá R$ 180. Não sei se é o preço de uma academia, porque faz 1000 anos que eu não piso numa academia. Então, eu e minha irmã gêmea, a gente contratou essa professora e ela dá aula da casa dela com o vídeo, assim, tipo, né? A gente estava usando o Zoom, mas depois agora a gente está usando o Meets. E a gente põe lá sapatilha de balé, roupa de balé. Primeira vez na vida que eu faço balé, tá? Eu fiz quando eu era criança, mas eu não gostava. E que eu achava muito parado, mas agora para adulto é bom ser mais parado porque é dentro de casa. Então eu faço balé online, gente. Então, assim, e eu, mesmo fazendo o balé de quinta-feira, que é o meu dia mais
corrido que eu acordo 5h30 da manhã, dou aula de madrugada das 5h45 às 8h30, depois emendo da aula das 8h50 ao meio-dia, aí do meio-dia a 1 eu dou orientação de estágio, depois das 4 às 5 eu dou orientação de TCC, das 5 às 6 orientação de estágio, das 6 às 7 orientação de estágio, e à noite eu tenho aula. Ufa! Então é um dia que eu começo 5h45 da manhã e termino 10 horas da noite, tá? Assim, não dou aula não, dou coordenação, é quinta-feira à noite em outra faculdade, mas é das 7 até as 8h30. Aí, 8h30, gente, começa a aula de balé. E eu vou lá das 8h30 até as 10, mesmo tendo passado o dia inteiro trabalhando, e eu termino o dia assim, me sinto bem, porque eu mexi meu corpo, eu alonguei um pouquinho. Então, gente, os exercícios físicos, né, entre outras atividades que possam te dar prazer, o bem-estar corporal, bem-estar, né, psíquico, bem-estar físico, são atividades de lazer, mas que são fontes de inspiração para o nosso trabalho. Então, pensem nisso, porque isso também é importante, tá? E claro que existem os períodos mais leves, outros períodos mais pesados na vida do professor, e a gente só vai, conseguir lidar com isso sendo professor, tá? Então, se o professor não se organizar no período que está mais leve, imagina se ele vai se organizar no período que está mais corrido. Então, corre o risco do professor chegar no período mais corrido, que é final do ano, final do bimestre, e ficar tão esgotado. Por quê? Porque ele não se planejou no começo. Gente, vocês estão percebendo? Vocês estão se identificando, não estão se identificando? Que é igualzinho a vida de aluno, gente. Estou falando para vocês, se você já fez o desafio nota máxima, se você faz toda semana, quando chegar no final do semestre, você não vai precisar fazer. Agora, se você não fez, você vai chegar no final do semestre, além de fazer prova de todas as disciplinas, entregar estágio e não sei o que, entregar TCC, né, em todo o semestre, tô falando. Você ainda vai ter que fazer coisa que você não fez quando era para ter feito, tá? Então, se o professor, ou vocês alunos, né, em tudo na vida, mas se o professor não se organizar, ele corre o risco de chegar no final do ano esgotado e não conseguir cumprir as tarefas e as obrigações que ele tem com os alunos dele, com a escola. Gente, eu fiquei tão sentida semestre passado quando eu vi aluno reprovando por 200 pontos, por 300 pontos, porque eu falo, era só você ter feito um curso complementar, um que você passava. Era só você ter feito uma lista de atividade do DMN que você passava. E a pessoa, ai, professora, mas eu não fiz. E teve gente que me falava, deixa eu fazer então, professora. Eu falo, não sou eu que deixo fazer, acabou o prazo. Eu falo às vezes para o aluno assim, por que você não fez aquelas perguntinhas que tem na disciplina? Ah, professora, não deu tempo, vou fazer agora. Não vai fazer, porque já acabou o prazo. E aí a pessoa reprova, gente, eu fico muito triste, muito triste. E alguns alunos que, às vezes, tá, gente, não tô falando de vocês, mas eu já tive aluno em outros tempos, né, e tenho ainda um ou outro, mas assim, que não faz nada durante o ano inteiro, gente, nada. Você tem que ajoelhar no pé do aluno e falar, pelo amor de Deus, faz o que você tem que fazer, né? É sua profissão, é sua formação. Ele não faz. Aí quando chega lá no dia 11 de dezembro, ele vai fazer. Tem aluno, gente, vou falar para vocês, que consegue. Juro por Deus, gente, consegue fazer tudo no último dia. Falo, olha, mas tem muito aluno, a maioria dos alunos, 98% dos alunos que não se organizou durante o ano, gente, não conseguem passar na disciplina, passar de ano. E se conseguem, é um trauma tão grande que a pessoa fica com raiva de tudo, desconta na família, desconta nisso, desconta nisso. E eu falo, acabei de falar com a minha irmã agora, ela deu um piti lá no WhatsApp comigo, porque não sei o que, eu falei, ó, lamentável o que você fez, mas mais lamentável ainda é como você agiu, né? Depois que eu falei que você tinha errado nisso, nisso, naquilo. Dela, ai, desculpa, que eu tava com um problema aqui em casa, acabei descontando em você. Gente, desculpo, claro, é minha irmã. Mas olha o desgaste que dá você, às vezes, descontar num filho, descontar num marido, descontar nos alunos, descontar nos seus parentes, porque você não se organizou. Porque você não fez, né, como deveria ter feito. Ou se você tivesse organizado, você estava mais tranquilo, não tinha dado uma patada em alguém, né, tratado, às vezes, os alunos maus. Eu não sei se eu já contei para vocês, gente, que a gente começa a nossa vida de professor, né? Não é que eu tô contando minha vida, tá, gente? Vida de professor. Que a gente começa a nossa vida do professor e às vezes a gente não pensa em algumas coisas ou pensa e fica meio chateado. Quando, há uns 3 anos atrás, eu dava aula, eu ainda dou, né? Aula no período da madrugada, numa faculdade, das 5h30
das 5h45 às 8h30. São as pessoas que estudam nesse horário, gente, que 8h30 elas vão trabalhar, tá? Elas trabalham o dia inteiro normalmente. E aí, gente, eu tinha dado prova e todo mundo tinha ido bem, mesmo quem tirou a menor nota tinha passado, ninguém tinha reprovado, ninguém. Aí eu falei assim, eu vou, né, 5h45 lá, fazer vista de prova, espero que não vá nenhum aluno, porque ninguém merece, né, de eu ter que trabalhar, pelo menos eu fico sossegada lá, fazendo outras coisas. Gente, tô 5h45 na aula, 5h50 chegam 6 alunos. Gente, eu olhei com uma cara para esses alunos, assim, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Só que eu não perguntei. Aí eles falaram, oi, professor. Eu, oi. Ai, tudo bem, tudo. Ai, você tá fazendo as coisas que tô. Ai, mas ainda bem que já acabou o ano, né? É desse jeito, gente. Grossa ao extremo com esses alunos. E eu perguntei, gente, primeira coisa, falei para eles, hoje é lista de prova. Todo mundo passou. Ninguém ficou errado. Você tiraram 10. Por que vocês vieram na vista de prova, gente? Eu falei, vocês levantam o ano inteiro de madrugada, e aí hoje que vocês podem ficar dormindo, vocês não ficam dormindo? Eu vim porque eu sou obrigada, que eu sou professora, mas vocês, por que vocês não ficaram dormindo? Aí, olha só, a gente tá, tipo, muito pé da vida. Até já contei essa história, acho, para algumas pessoas. Aí os alunos falaram assim, professora, a gente veio te trazer um presente. Gente, eu não sabia onde que eu enfiava minha cara. Minha cara, a gente tá tratando eles tão mal. E eles chegaram no único dia do ano que eles podiam dormir. Eles levantaram cedo para levar um presente para mim. Eu tenho um cachecol, eu tenho até hoje no meu guarda-roupa. Gente, mas eu vou falar para vocês. Basta uma vez. Eu nunca mais tratei aluno assim, em vista de prova, porque o aluno quis ir lá ver a prova dele, mesmo que ele tenha tirado 10. O aluno chega para ver a vista de prova, tem tirado 10, eu falo, pois não, tudo bem. Agora eu falo assim, que bom que você veio, aí eu não fico sozinha. Porque, gente, foi uma experiência assim tão traumatizante. Acho que eu até já contei isso para vocês, né? Tão traumatizante, gente, que eu falo assim, eu tenho que estar bem comigo para estar bem com os meus alunos, né? Então, isso que a gente faz de estar bem como pessoa vai refletir no nosso trabalho como professor e em qualquer trabalho, tá, gente? Vou contar de novo outra coisa para vocês para a gente aprender para ser um bom professor. Eu fui eu fui no shopping comprar caixas para eu me mudar, que eu falei para vocês que eu estou mudando de apartamento, mas umas caixas na Calunga, que são umas caixas maiores que a gente não encontra no supermercado, essas coisas. Aí nós vamos encontrar uma pessoa na quarta-feira, eu e minha irmã, e vamos comprar um chocolatinho para ela? Vamos. Aí fomos lá na Cacau Show, não tô fazendo propaganda, que fomos comprar um chocolate. Gente, a caixa do Cacau Show tratou a gente tão mal, tipo, pegou as coisas, põe na sacola, jogou assim, eu falei, esse aqui que é meu? Ela, tratou tão mal que eu falei assim, gente, por que a pessoa tratou a gente assim? A gente não fez nada, né? Aí dá vontade de falar assim, olha, você é assim mesmo? Ou você acordou mal hoje? Ou você é assim, desse jeito mesmo todo dia? Porque, gente, é inadmissível que a gente, como profissional, sendo professor ou não, ou caixa do Cacau Show, que a gente, como profissional, trate nossos alunos mal porque a gente não tá bem. Então, sempre lembro, a gente tem que, na nossa profissionalidade docente, na nossa identidade docente, se fortalecer enquanto profissional e se fortalecer enquanto pessoa para fazer um bom trabalho, tá? Mas tirando essas coisinhas aí que eu tô passando para vocês de experiências, né, que eu tive pra gente falar, né, do professor, mas o segredo, gente, tá em tudo que a gente aprende, em tudo que a gente estuda. Segundo segredo, gerenciamento do nosso tempo é uma das coisas mais importantes da identidade docente, né? E a formação para ser professor é uma das mais importantes também. E, por fim, a experiência de ser professor, que começa na universidade, com estágio, com seminários, e depois quando você for dar aula, tá? Então, muitas vezes, gente, na nossa profissão, a gente tem umas tomadas de decisão que são equivocadas, porque ou a gente está sem tempo, ou a gente não está bem com a gente mesmo, ou a gente não tem informação para isso. Então, para a gente não ter esse problema de tomar decisões equivocadas, a gente tem que pensar nessas 3 coisas que faz parte da nossa disciplina de identidade docente, práticas pedagógicas da identidade docente. 1,
nossa formação profissional, que a gente viu na unidade 1. 2, o gerenciamento do tempo, tá? 3, essa profissionalidade e investir em vocês, tá? Então, parece uma coisa simples, mas não é uma coisa simples, porque a gente tem que tomar decisões o tempo todo, né? Por trás de uma simples determinação, de uma simples tarefa, a gente tem que pegar e puxar muitos conceitos, muitos valores sobre essa relação com a escola, sobre essa relação com os alunos, sobre o que a gente vai vivenciar nessa profissão tão importante que é ser professor. Então, é importantíssimo a gente estar com uma identidade bem forte, tá? E por último, gente, para a gente ir aí para o vídeo, né? A gente está tratando de uma situação problema, né? Nessa unidade de ensino número 3, que é essa questão do gerenciamento de tempo e de que se eu tivesse uma tarde livre, né? Que a gente discutiu já em aulas anteriores. Então, a gente vai, né? Tem um artigo que vocês podem ler, que eu já passei para vocês, em relação a isso, né? A questão da gestão de tempo, dessa identidade docente. Vai ter um outro arquivo, tá, gente? Que eu vou compartilhar, que eu vou compartilhar por vocês, que é de um grupo de pesquisadores da Unesp de Rio Claro. Inclusive, tem uma professora de lá da educação física que eu gosto muito, que é a Soraya Darido, mas é um grupo de pesquisadores que é coordenado por uma professora que chama Ana Clara Casagrande, e ela escreveu esse artigo em 2012, tá? Que vai falar, inclusive, dessa situação problema, né? De quando a gente tiver um tempo livre, como que a gente gerencia esse nosso tempo. E quando a gente estuda um texto assim, depois eu vou passar para vocês, tá? Ele é um texto diferente, né? De uma novela, de um livro de história, de uma notícia, né? Então, é uma leitura que você tem que estar mais atenta, que você está estudando, né? Você precisa ter os objetivos claros para ler, você tem que ter um ambiente interessante para ler, né? Você tem que pensar na situação problema, pensar nos desafios de ser professores e procurar ali no artigo, né, científico, coisas que ajudam a vocês, que vão ajudar vocês a futuramente, né, organizar essas tarefas da vida do professor, de também, né, pensar em algumas soluções já previamente, pensar em umas situações que vão acontecer no futuro, mas agora, né? Então, esse artigo também vai ser interessante para vocês constituírem também o conhecimento de vocês, que é sobre essa situação problema do tempo livre, o que você vai fazer com o tempo livre, se você encontrar um tempo livre quando você for professor, tá? Na verdade, esse artigo é um resumo dessa pesquisa grande que esse grupo de pesquisadores fez, né? É o resultado dessa pesquisa, e aí a gente vai ter que encontrar um tempinho quanto aluno da nossa disciplina, tá, gente? Para fazer uma leitura desse artigo, porque faz parte da nossa vida, né? Ter aula, ler. Hoje em dia a gente lê pouquíssimo, né? Na faculdade, a gente teria que ler mais. Então, essa disciplina propõe então, um exercício para vocês de como ler mais, tá? Então, eu vou pedir para vocês, quando eu passar o artigo para vocês mais para o final da aula, que vocês comecem lendo o artigo. Depois vocês façam um resumo do artigo, que é para dar uma fixada, né, do que foi feito, que é uma técnica de estudo bem interessante. E aí você vai pensando nesses vídeos que a gente viu, se você consegue encontrar algo no artigo que possa responder ou que tenha relação, né, com essa situação, problema do tempo, né? Essa categoria da nossa vida imprescindível para a gente pensar tanto na vida do professor como nas instituições escolares, tá? Gente, tudo bem por enquanto? E a gente também, gente, vai perceber no final da aula, nesse artigo, que a gente tem umas palavras-chave que são palavras que a gente não tinha pensado ainda. O tempo vivido, né, que é o tempo que o professor dá aula, que ele está vivendo. O tempo vivido também tem desculpa, eu errei aqui, gente. O tempo vivido é o tempo nosso, da nossa vida pessoal que a gente vive na atualidade histórica. A gente também vai pensar, quando ler esse artigo, e relacionar com os estudos que a gente fez aqui na unidade 3 de ensino, que é no tempo do professor, e a gente também vai pensar no tempo do aluno. Lembra daquela situação da tarefa, né? Inclusive, o Célestin Freinet é um educador moderno francês que falou
que as crianças passam muito tempo em casa fazendo tarefa, que eles têm que ter tempo para ser criança, para ler um livro que eles gostam, para brincar com alguma coisa que eles queiram, e não para ficar fazendo só atividade de casa, que a gente teria que repensar, né, que esse tempo de tarefa dos alunos está sendo muito grande. Então, quando a gente for falar sobre, né, gestão de tempo e os desafios da profissão de professor, a gente tem que pensar tanto no nosso tempo cronológico, né, do dia a dia, as horas, como o nosso tempo vivido na atualidade, que dá a impressão que é muito mais corrido que antigamente, né, nesse tempo do professor e também nesse tempo do aluno, tá? Gente, vamos para o vídeo, então? Vou compartilhar, então, com vocês aqui o videozinho, tá? Que é da nossa unidade de hoje, que vai ser um pouco mais geral, porque vai ser a finalização da unidade, tá? Então, vamos lá. Só um minutinho para eu compartilhar aqui, que agora deu tilt. Gente, tinha gente aqui para admitir no lobby. Que dó. Mas voltaram, as duas alunas estavam ali e já voltaram, tá? Vamos lá, gente, compartilhando com vocês a minha tela, para a gente ver o último vídeo da unidade de ensino 3, que é sobre essa questão, né, do gerenciamento do tempo do professor e outras questões também relacionadas à nossa profissão. Aqui. Deixa eu verificar aqui no celular, se está saindo para vocês. Aqui, agora saiu. Deixa eu tirar isso daqui. Gente, eu vou tirar então minha câmera, tá? E meu microfone para não ficar ruim aí para vocês. Português, matemática, educação física, música, ciências da natureza, leitura. Gente, só um minutinho que deu uma travada, tá? Então eu vou aqui tentar travar. Só um minuto, colocando, fechando algumas janelas aqui do meu computador que estão muito pesadas aqui. Então acho que agora vai dar certo. Só um minutinho que já vai. Português, matemática, educação física, música, ciências da natureza, leitura ou computação. Não importa a disciplina, ensinar é sempre ensinar. Então, o que mudou nas últimas décadas? Não é o conhecimento. O que mudou foi a forma como o professor tem que orientar o aluno. Gente, como é que tá aí para vocês? Porque no meu celular tá travado. E no de vocês? O meu tá travado também. Eu também tá, não tô nem vendo. Tá, então eu vou tentar de novo, tá bom? Compartilhar, porque tá tudo travado. Vamos lá, só mais um pouquinho. Vou tentar compartilhar de novo. Bom, vamos ver se agora fica melhor, tá? Eu queria muito que vocês vissem esse vídeo do final da unidade, que é excelente. Português, matemática, educação física, música, ciências da natureza, leitura ou computação. Não importa a disciplina, ensinar é sempre ensinar. Então, o que mudou nas últimas décadas? Não é o conhecimento. O que mudou foi a forma como o professor tem que orientar o aluno a se relacionar com esse conhecimento. Que não é de forma mais estática, de forma passiva. Porque se eu quero formar um aluno crítico, pensante, autônomo, como é que eu vou fazer isso se ele ficar sentado, escutando e reproduzindo? É incoerente.
Como vimos, o exercício da profissão docente requer muito mais que uma sólida formação. O foco não está apenas nos conteúdos científicos próprios de cada disciplina, mas também na didática aplicada em aula. Conduzir realmente os meus alunos a fazer o que eu espero é diferente, porque cada um aprende de um jeito, né? Cada 10 minutos você precisa mudar de atividade, às vezes cada 5 minutos você precisa mudar de uma atividade para outra. Então esse feeling você precisa ter para essa aula não ficar monótona, né? E não ficar entediante para a criança. Então você precisa ter nesses 30 minutos o feeling de saber o que você vai passar, o que você vai transmitir e se ela vai aprender ou não com aquilo que você está fazendo. Então aquilo que você está pedindo tem que ser interessante, senão a criança não vai querer fazer. Aí é muito na parte prática mesmo. Mas engana-se quem supõe que professores com mais tempo de profissão estão isentos dessa busca constante do saber. Muitas vezes é preciso se reinventar. Nós não somos professores digitais, né? A nossa geração de professores está aprendendo. Nós passamos por um treinamento, né, do Google, para tornarmos uma escola Google Education. Então, o foco do seu planejamento é inserir a tecnologia no aprendizado dessas crianças. Por quê? Porque eles são geração tecnologia, geração digital. Então, se a gente vai com giz, só com giz, a gente não vai dar conta, né? Então, assim, a gente não vai ter o aluno próximo. E, assim, é importante essa união entre os mundos, né? É a linguagem deles, é a tribo deles, e por que não ser a nossa? Mesmo que tenhamos uma inversão de papéis. A sala de informática atendia professores e alunos, mas os alunos monitores foram as estrelas do projeto. E eu não conseguia copiar o texto para um pendrive. Eu não conseguia pegar o texto que eu tinha feito e justificar. Mas eu tinha um curso de informática de 3 anos. E aí me chamou a atenção que uma das primeiras vezes, aqui nesta sala, um aluno veio e muito educado, com a mãozinha para trás, ele perguntou: professora, você precisa de ajuda? Então, ele foi indicando os passos e eu fui fazendo. E aí eu observei que, a partir dali, tinham outros alunos com a mesma qualidade, com a mesma capacidade, com a mesma educação, para estar auxiliando eu e outros professores. Era a nossa maior dificuldade. Talvez seja até hoje a dificuldade de alguns professores. E em algumas situações vale buscar recursos em outras áreas do saber. E isso se revela uma excelente estratégia para viabilizar a dinâmica do ensino-aprendizagem. O ensino era um conhecimento específico que aos poucos começou a se abrir para novos conhecimentos, novas parcerias. A psicologia, ela traz essa contribuição do conhecimento do ensino, do processo de ensino-aprendizagem, entende o aluno como um ser único, e a pedagogia reconhece isso e abre a porta para a psicologia escolar, no sentido de trazer uma adequação mesmo do conhecimento do aluno para que o ensino ocorra de modo harmônico. Não é só a psicologia que contribui para a área educacional. Outras áreas do conhecimento também pode fazê-lo de modo a complementar a formação da pedagogia, ensinar o pedagogo a ter uma visão integral do aluno, né? E conhecer os diversos aspectos que podem facilitar nas questões de ensino-aprendizagem. O que se espera do professor é que ele assuma com competência e responsabilidade a tarefa de ensinar. E, para isso, algumas habilidades são importantes, como destaca a especialista. A questão não está na estrutura física, né? Não está também assim no currículo desenvolvido. A questão é a formação docente mesmo, né? A formação humana. Ele tem que ser autorresponsável pelo seu trabalho. Ele tem que ser autorresponsável por aquilo que ele realiza em sala de aula. Porque ele sabe o que é para ser trabalhado, mas a questão não é o que eu vou trabalhar, é como eu vou trabalhar. Que aluno que eu desejo formar. Eu sei que a família tem um papel fundamental na formação humana, a gente sabe disso. E que a escola é responsável pela formação acadêmica. Então, ela é uma parte desse todo, dessa formação. Porém, ela pode contribuir muito com essa formação
se ela tiver uma prática realmente onde faz o aluno se sentir também respeitado, se sentir também responsável. Então, esse professor tem que ter muitas habilidades de relações, né? De relações interpessoais. Ele se relacionando com os alunos e também ele orientando as relações entre os alunos. E assim o professor vai construindo a própria identidade profissional e colaborando com a transformação da sociedade. Se você é professor por vocação, né? E essa vocação de ensinar tem que te dar a garra de estar em constante aprendizagem. A gente aprende cada vez que ensina, mas a gente tem que ter a consciência de nunca parar de aprender, estar aberto para novas propostas, porque o mundo, ele não é estanque. Ele está sempre em movimento, em constante movimento. Então, o que é motivação, o que é linguagem para o seu aluno hoje, o ano que vem já é outro personagem, já é outra prática. Então, o professor tem que correr atrás disso. Ele tem que sempre se atualizar e nunca parar de estudar mesmo. Bonitinho, né, gente? Hoje a gente viu outras professoras, outras personagens, né? Também gente da gestão escolar, diretora, coordenadora, não só sala de aula. A gente viu uma coisa que me chamou muito a atenção, um exercício de humildade, né, muito grande da professora ali, que estava no laboratório de informática com os alunos, e os alunos que nem eram grandes, hein, gente? Nem eram grandes, assim, adolescentes, ensinando para ela como editar um texto, como abrir o Word, né? Coisas que muitos professores da atualidade não tiveram formação, né? Não tem tanto conhecimento. Então, o professor, em toda a sua vida, gente, em toda a sua vida, ele tem que preservar essa qualidade que é o ser humilde, né? O professor tem que saber que em todos os momentos da vida dele, mas em todos os momentos profissionais dele, ele está ensinando, sim, muito, mas ele também está aprendendo, né? Então, a gente aprende com as experiências diversas que a gente tem dentro da sala de aula, a gente aprende com as experiências diversas que a gente tem na escola, e a gente aprende com as diferenças diversas que a gente tem aí na nossa profissão de professor. Então, a gente não pode se fechar, né, num aquário, num mundo isolado só nosso. A gente tem que estar aberto para aprender também, e não só aprender a ensinar ou só ensinar, né? A gente tem que estar aberto para aprender muitas coisas na nossa vida. Gente, bom, com esse videozinho de hoje, a gente termina a unidade de estudos número 3, então isso quer dizer que semana que vem a gente entra na unidade número 4. Eu vou agora abrir a aula para quem quiser comentar, falar, né, e fazer algum tipo de troca de experiências aqui sobre o tema de hoje. Não é obrigado, tá, gente? Hoje não tem também avaliação do debate, nem nada, nem pontos, porque a gente já acabou de lançar os pontos, né, das atividades em sala de aula. Mas se alguém quiser comentar a fala dessas professoras ou a minha fala, eu vou deixar aberto para o debate, e depois do debate eu vou deixar aberto para vocês poderem sair e ler aquele texto que eu coloquei no WhatsApp dos alunos, que também está no Aba, tá? E também, se vocês quiserem rever esses 3 vídeos, né, da sessão 1, quer dizer, da pré-aula, da aula e da pós-aula, da unidade de ensino 3, para fechar aí com chave de ouro essa unidade de estudos, tá bom? Vamos lá, gente. Então, quem quiser falar, interferir, sugerir, comentar, fica à vontade. Quem não quiser, né, falar, sugerir, comentar que tá ok, eu vou, né, dispensar para poder sair da aula, para poder ter um tempo que eu daria em sala de aula, né? No presencial eu ia parar a aula, ia distribuir o texto para vocês e vocês iam fazer a leitura em sala de aula. Como a gente não está presencialmente, eu vou fazer isso virtualmente. Então, daí vocês vão poder, né, sair da aula virtual, que a parte da minha explicação já acabou, para poder fazer a leitura de vocês. Tudo bem, gente? Vocês estão aí ainda?
Sim, estamos aqui. Então tá bom, gente. Se vocês, quem quiser falar, é só abrir o microfone e falar. Quem quiser comentar e não tem microfone, se quiser me mandar pelo WhatsApp, pode mandar. Mas se não tiver comentários, nem sugestões, nem alguma observação do vídeo e do conteúdo de hoje, terminou. Mais cedo para vocês poderem fazer a leitura. Confirmado, Pro. Tá bom? Mais cedo, falando mais cedo, mas já tô quase 2 horas de aula já. Aí seria o que eu tinha programado mesmo, uns 40 minutos para você fazer a leitura, tá? Gente, obrigado pela atenção de vocês, pelo convívio aqui nessas 2 horas de aula, por terem vindo na aula ao vivo, que é muito importante. E continuem fazendo as tarefas de vocês aí para gerenciar o tempo, hein? Ninguém que participa da aula tem justificativa agora para deixar as coisas para depois, hein, gente? Um beijo. Beijo, boa noite.